Graça e paz, meus queridos. Shalom, shalom. Sejam muito bem-vindos. Tiago Brum aqui, pastor da Rede Metanoia. Eu quero primeiramente agradecer você que está nos acompanhando, você que está na sua casa, no conforto do seu sofá, nessa quarentena. Confesso para você que a gente já está com aquele coração daqui, meu Deus, não acaba mais, né? Faz parte. Enquanto a trombeta não soar, a gente permanece em casa. Existe um lugar de segurança na nossa casa. Eu sei que muitos já voltaram a trabalhar, muitos já estão voltando às normalidades da sua vida. Devagarinho é como um rio que vai saindo da fonte, ele vai saindo uma água tranquila, e daqui a pouquinho lá na frente ele vira uma grande cachoeira. E eu entendo que esse tempo tem sido um tempo maravilhoso, principalmente para a minha vida, para a vida da minha família. Está sendo excepcional. Confesso para você que para desligar, a gente levou uns 3, 4 dias para desconectar, para saber que a gente precisava ficar em casa. Depois a gente foi entendendo o tempo, o momento, o modo, e hoje a gente tem percebido que existe sim um propósito muito maior. Os nossos olhos, eles sempre são limitados, eles vão nos levar até um lugar aonde de fato a compreensão daquilo que a gente está vendo, ouvindo e percebendo é acessível ao homem. Mas quando olharmos pelos olhos da fé, nós vamos muito mais longe. Os olhos da fé, eles alcançam lugares e esferas aonde os nossos olhos humanos, físicos, não alcançam. E nessa noite então, você que está nos acompanhando hoje, somente pelo YouTube, glória a Deus, o Senhor está usando a vida aí do pessoal da mídia, nossa igreja, está uma bênção, cara. Eu quero parabenizar essa equipe, que é uma equipe de excelência que Deus tem levantado, que pode otimizar o tempo e proporcionar que a mensagem não pare de sair desse lugar para as nações. Diante disso, eu quero que você na sua casa, você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. Hoje eu propus no meu coração falar o jejum que eu escolhi, tá bom? Esse é o título da mensagem, o jejum que eu escolhi. Então vamos orar então nessa hora. Pai, nós nesse momento aquietamos nosso coração, Senhor. Diante do Senhor, nós colocamos a nossa vida, submetemos ao Teu senhorio eterno, submetemos ao Teu senhorio nossas almas, submetemos à Tua mão poderosa, Senhor Deus, os nossos pensamentos nessa hora. Espírito Santo de Deus, nada daquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer, Senhor, pode em algum momento trazer dúvida ao nosso coração. Nós submetemos nossa vida ao Teu querer, Senhor, à Tua soberania. Espírito Santo, nós oramos a Deus nessa noite para com que o Senhor possa invadir o nosso ser, tomar conta de nossa casa, que Teu Espírito Santo possa vir nos levar à compreensão da Tua palavra, possa, Senhor, nessa noite incendiar a nossa vida, Senhor. Nós oramos a Deus para com que de fato aquilo que nós estamos vivendo seja agora alinhado com aquilo que o Senhor escreveu para nós. É a nossa oração, ó Deus. Pedimos, Senhor, acampa os Teus anjos de guerra em volta de nossos lares. Cobre-nos, Pai, com Teu sangue, Senhor. Que sejamos lavados e remidos no Teu sangue, Jesus. Que essa família que nos assiste, que esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança possa ser tocado pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor não falha e a Tua palavra não volta vazia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, diante de tudo esse rebuliço que tem acontecido na nação brasileira, diante de tudo aquilo que Deus está proporcionando no globo, nas nações da terra, eu preciso hoje trazer uma instrução para você que talvez esteja com dúvidas a respeito do que é esse jejum proclamado ou melhor, anunciado pelo presidente da República. Talvez você é católico, espírita,
judeu, talvez você tenha, em algum momento, tenha uma outra religião, e ficou na dúvida, e não sabe o que é isso, e enfim, eu vim aqui trazer instruções bíblicas, a respeito do que é o jejum. Primeiramente, no Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia, que era chamado dia de jejum, ou dia do jejum, mais conhecido como dia da expiação, ou Yom Kippur. A palavra Yom Kippur, nas escrituras, ela aparece diversas vezes, o Senhor conclamando a Yom Kippur. Yom Kippur, Yom quer dizer dia, Kippur quer dizer cobrir, expiar. Kippur vem da mesma raiz de kapar, em hebraico, que significa propiciatório, ou seja, a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Essa tampa da Arca da Aliança, ela tinha 2 anjos em cima. Esses anjos tinham as suas asas que tocavam em cima, seus joelhos tocavam embaixo, e ambos os anjos olhavam para dentro da arca. E conta as escrituras que nessa arca, no meio dessa arca, nesse círculo formado pelos anjos, o Senhor se manifestava. Dentro da arca havia 3 coisas: as tábuas da lei, escritas por Moisés, a vara de Arão que floresceu quando precisava se levantar o sacerdócio, e o maná escondido, que era um alimento que o Senhor dava, um pão que o Senhor dava enquanto eles estavam no deserto. Essa tampa do propiciatório, ela era responsável por cobrir aquilo que estava lá dentro. Então em Levíticos, no Antigo Testamento, em Levíticos capítulo 23, no verso 27, diz assim: mas o 10º dia do mês é Yom HaKippurim, ou o dia da expiação, o dia da propiciação. Vocês terão uma santa assembleia, uma santa convocação, jejuareis e apresentareis oferta queimada a Deus. Observe que esse dia da expiação, ele foi citado pelo apóstolo Paulo na carta de Atos, no capítulo 27, no verso 9, fala assim: tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornava-se por demais perigosa, e eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu. Agora, meu querido, se você for olhar no Antigo Testamento, as instruções do Senhor sobre jejum eram as seguintes. Acompanhe comigo em Levíticos, eu tentarei ser o mais pontual possível. Levíticos capítulo 16, verso 29, diz assim: eis, portanto, para vós um decreto perpétuo: no 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra, como estrangeiro que habita no meio de vocês. Então observe que o contexto de Levíticos são as leis cerimoniais, as leis sacrificiais, as leis templárias, que Deus havia dado, instruído Moisés, para com que esse instruísse Josué, para com que ele instruísse os anciãos e a grande assembleia, o Sanhedrin chamado, e eles então deveriam legislar sobre a nação de Israel. E essa legislação sobre a nação de Israel, ela era pautada pelas leis do Senhor. E nesse dia, no dia que o Senhor falou, no 10º dia do 7º mês, era um dia de humilhar a alma. Então o primeiro ponto para o jejum chama-se o ponto da aflição da alma. Por que jejuar? Para afligir a alma.
para colocar a sua alma em lugar de humilhação. Eu digo que esse é o ponto, talvez, inicial de um jejum. Talvez seja a importância de um jejum. Há um escritor que diz que quando você jejua, você não muda Deus. Deus continua sendo o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do seu jejum. Porém, você depois do jejum não é mais o mesmo. Então, quando você aflige a sua alma, eu poderia dizer que isso é uma introspecção. Introspecção, talvez nos dias de hoje, a correria que a gente vive, a vida frenética que a gente tem que cumprir meta, tem que bater, tem que vender, tem que estabelecer, tem que construir, tem que casar, tem que se dar em casamento, moda em cima de moda, não chegou a estação, mas já está a produção acontecendo, as vendas acontecendo, enfim, nós temos pouco tempo para fazer uma introspecção. A introspecção, ela nos leva a refletir sobre quem nós somos. A introspecção nos leva a refletir sobre quem Deus é. A introspecção nos leva a refletir sobre as pessoas que estão em volta. A aflição da alma não tem a ver com sofrimento, tem a ver com introspecção, tem a ver com você compreender o tempo da sua vida. Talvez esse seja um bom momento para você olhar para si. Observe que quando falamos de ceia, ao ceiarmos, o apóstolo Paulo traz uma instrução, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Essa palavra examinar é a mesma palavra para oração. A palavra oração significa examinar a si. Quando você ora, você está julgando a si mesmo. Na raiz etimológica da palavra oração significa julgar a si mesmo. Talvez nesses dias seja importante nós olharmos para dentro. O segundo ponto que o jejum deve ser feito está lá em 1 Samuel, capítulo 7, no verso 6. 1 Samuel, capítulo 7, verso 6. Diz assim: reuniram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo Israel. Observe que o texto está dando um contexto a respeito aonde o povo de Israel, ele era um povo que não tinha um rei, ele era um povo que não tinha um governante, e o povo então, instruído pela boca daquele profeta, resolve entrar em aquilo que nós chamamos de um jejum. Quando o povo entra no jejum, a Bíblia diz que eles confessaram os seus pecados, que eles confessaram que haviam pecado ao Senhor, que eles confessaram que haviam errado, que eles confessaram, ou seja, eles haviam tido uma introspecção, percepção de quem eu sou, percepção do que estou fazendo, percepção de onde estou indo, e agora eles então começam a confessar. E olha que interessante a prática da confissão. A prática da confissão é tão violenta que Paulo, o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 10, verso 9, fala: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Observe que a confissão é tão violenta nas regiões celestiais, que quando você abre a sua boca para dizer estou errado, os céus respondem, o inferno treme, e a terra sabe e observa. Observe que a confissão, o apóstolo Tiago diz em Tiago, capítulo 5, verso 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai
uns pelos outros, para seres curados. A súplica, a oração de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Observamos que o apóstolo Tiago está dizendo: ei, quando nós começamos a confessar os nossos pecados, e diante de uma confissão, nós também oramos, nós então somos perdoados e sarados. Observe também comigo o que o apóstolo João escreve em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, o jejum, queridos, não tem a ver somente com a aflição da alma, mas quando eu percebo a condição em que eu estou, instantaneamente, eu começo a confessar isso. Agora, há duas formas de confessar, de fazer confissão. A primeira delas é a confissão para Deus. E durante muito tempo nós somos instruídos que deveríamos apenas confessar os pecados uns aos outros. E eu vi muita gente usando disso como mecanismo de manipulação. Porque agora eu sei o seu erro, então eu manipulo as suas atitudes. Agora, quando que devemos então confessar os pecados a outras pessoas? Quando o meu pecado lesou alguém. Quando o meu pecado lesa outra pessoa, então eu preciso confessar humano, porque o meu pecado é humano para outro. Agora, quando eu estou causando males para mim, por exemplo, existem pessoas que estão viciadas em pornografia, viciadas, até mesmo em vícios como o próprio cigarro, enfim, alcoolismos. Para quem que deve confessar o pecado? Diretamente ao Senhor, e Ele também é fiel e justo para perdoar. Quando você confessa aos homens, Deus lhe perdoa. Quando você confessa a Deus, Deus lhe perdoa. Então, se você lesou alguém, confesse para alguém. Isso vai trazer humilhação à sua vida e vai trazer arrependimento ao seu coração. Olha como a confissão é tão importante. Diz assim: mas todo espírito que não confessa, em 1 João 4,3, que não confessa Jesus, não provém de Deus. Ou seja, se você não consegue confessar que Cristo, olha o que ele diz lá, que não consegue confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, não provém de Deus. Ao contrário, esse espírito é do anticristo. 1 João 4,15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Então, observamos que a confissão, ela está junto com o jejum. Não tem apenas como eu afligir a minha alma, se não houver depois da introspecção, um ato de arrependimento, um ato de confissão. Terceiro ponto que nessa noite eu quero compartilhar com você. O jejum, ele serve para buscar, para encontrar um caminho, uma solução, um destino. Quantas vezes eu e você já estivemos em algum momento desorientados, desgovernados? Você leu, não sabe se troca de emprego, se não troca, se entra numa faculdade, se não entra, se entra num relacionamento, se não entra, se exorta um filho, se não exorta um filho. Quantas vezes nós precisamos de direção? E esse talvez é um dos pontos interessantes a se pensar. Vamos lá, primeiro você aflige a sua alma. Segundo, você confessa seus pecados, ou seja, se arranca de você aquele mal. Terceiro, você busca uma direção, um destino. E aí eu quero que você abra comigo Esdras capítulo 8. Esdras do capítulo 8, verso 21. Diz assim, capítulo 8, 21 e 23. Então, ali perto do riacho de Avá, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação
e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Uau! Observe o que Esdras, o escriba Esdras está dizendo. Ele está dizendo: ei, eu sugeri que nós deveríamos nos ajoelhar, ou seja, o jejum por si só não é o alvo, mas o alvo é nos humilharmos e buscarmos uma direção da parte de Deus. Então, quando Esdras está dizendo: gente, vamos nos humilhar e orarmos, para que o Senhor nos leve na viagem, nos proteja, juntamente com nossos filhos e os nossos bens. Buscamos um caminho, Esdras 8:23, sendo assim, jejuamos e rogamos essas bênçãos ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Uau! Então observe comigo que o jejum, querido, o jejum seguido, somado da oração, faz com que Deus responda e dê um direcionamento para a sua vida. Talvez você diga: mas quando eu jejuo não fico fraco, eu não consigo, pastor, eu me sinto mal. Então o quarto ponto dessa noite: por que um jejum? Para enfraquecer as suas vontades. Então não apenas para afligir a sua alma, não apenas para com que você tenha coragem para confessar os seus pecados, não apenas para com que você busque uma direção de Deus, mas agora também para com que enfraqueça as suas vontades. Jejuar então enfraquece a nossa carne. Existem três, todo cristão deve saber isso, existem três inimigos do cristão. O primeiro inimigo e o mais feroz, chama-se carne. O segundo inimigo e mais feroz chama-se Satanás, e o terceiro chama-se mundo. Observe que Jesus ele não disse em momento algum, na sua oração em João 17, ele está orando, ele está liberando uma palavra, uma proclamação aos céus. Ele está dizendo: ei Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu não peço que você então os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17, Jesus está pontuando coisas a respeito do reino dos céus, e ele está dizendo: ei, eu não peço que esses homens que vão um dia ouvir a tua palavra sejam covardes, essas mulheres sejam covardes e que saiam do mundo. Eu peço que o Senhor os deixe no mundo, mas que os livre do mal. Como livrar do mal? Por meio de jejum e oração, por meio de uma busca de Deus, por meio do enfraquecimento da sua carne, da submissão a Deus e de resistir a Satanás. Queridos, Salmo 109, verso 24 diz assim: os joelhos tremem de tanto que jejuo, e o corpo definha de fraqueza. Observe que o salmista está dizendo: ei, quando eu me coloco em jejum, a minha carne, meu corpo enfraquece. Queridos, existem alguns homens nas escrituras que jejuaram por 40 dias, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Elias jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Agora, cientificamente, não oriento você a entrar nesse ritmo, exceto que tenha todo um acompanhamento. Mas se não, querido, se não apenas o ato de você se abster de alimentos já vai fazer com que enfraqueça a sua carne. Agora, cientificamente, olha só que interessante, eu não sei você, mas quantos aqui já fizeram exames laboratoriais? Eu já fiz. E qual é a primeira instrução para você tirar sangue e fazer um exame? Fique de jejum. Quanto tempo? 12 horas. Sabe por quê? Porque em 12 horas todo o seu organismo começa a se refazer,
e se purificar automaticamente das impurezas que você colocou para dentro dele. Então deixa eu te falar uma coisa, jejum é bênção. Sabe por quê? Porque depois de 12 horas de jejum, o seu organismo é exatamente aquilo que de fato ele foi chamado para ser. Então, nesse momento eu olho para você e digo assim, sabe, se você enfraquece, sim, vai enfraquecer, querido. Não tem como jejuar sem enfraquecer. É normal. Agora, só faça jejum. Só faça jejum se de fato você puder fazer. Tá bom? Não seja incoerente. Quinto ponto nessa noite sobre jejum. Por que amanhã, dia 5, o presidente falou que tem que ter um jejum, e ainda estão colocando que é um jejum dos evangélicos? Tudo bem, nós vamos falar mais para frente sobre isso. Quinto ponto, por que jejuar? Obter vitórias e viver milagres. Eu estou colocando para você respaldos bíblicos no Antigo Testamento de jejuns que o povo de Israel fez, e Deus respondeu. 2 Samuel capítulo 12, verso 22 e 23. Vocês estão comigo? Vocês estão anotando? Então anote aí, 2 Samuel 12, 22 e 23. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Deus venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que eu vou jejuar? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu, sim, é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Observamos que o rei Davi, ao saber de um decreto de enfermidade sobre a sua casa, ele se coloca em jejum pelo seu filho. Ele se coloca em jejum para com que Deus pudesse intervir na oração de Davi, no clamor, na aflição da alma do rei, e pudesse curar o seu filho. Porém, Deus, na sua soberania, não interveio. Agora, eu não sei qual é o Jesus que te apresentaram, porque muitos ficam bravos com Deus, dizendo: mas Senhor, eu jejuei e o Senhor não fez nada. Querido, a soberania de Deus continua sendo a soberania de Deus. Você pode jejuar, você deve orar, mas Deus não está subordinado à sua oração. Deus continua sendo Deus. Deus é que decide o seu destino. Então, você deve, a gente sempre tem um ditado: quem não chora, não mama, não é? Então, o nosso papel é lamentarmos e dizermos: Senhor, temos afligido a nossa alma por isso. Agora cabe ao Senhor responder sim ou não. Amém? Observe que Davi então disse: olha, eu não tenho opção de trazer de volta a vida do meu filho, mas uma coisa eu sei: eu vou estar onde ele está. Então, querido, talvez o seu ente querido partiu nesses dias, talvez você tenha ficado muito doente, talvez alguém perto de você tenha falecido, e não pôde mais voltar à vida, mas uma coisa eu sei: você pode estar aonde ele está. Obter vitória e viver milagres. 2 Crônicas 20, verso 3, diz assim: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor, e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Observe que o rei, monarquia, observe que o rei disse: ei, nós estamos sendo rodeados por inimigos. Esse é o contexto de 2 Crônicas. Estamos sendo rodeados de adversários, e o rei sentiu grande medo, e decidiu buscar o socorro do Senhor, e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Então o jejum daquele povo todo
trouxe grande livramento para o reinado de Josafá. Você pode ler o contexto todo da história, querido, e esse não foi o único. Muitos homens jejuaram. A rainha Esther jejuou juntamente com o povo. Eles jejuaram durante 3 dias, 3 noites, e a rainha entrou e intercedeu pelo povo diante do rei, e o rei mandou dar livramento para o povo, mandou botar uma forca para Amã. Interessante é que, deixa eu falar uma coisa, o livramento não está na mão do rei, o livramento está no jejum do povo. O livramento não está na mão da rainha, o livramento está em Deus. Querido, se Deus quiser, Ele fará. Nosso papel, afligir a alma. Nosso papel, sim, confessar os nossos pecados. Nosso papel, buscar entendimento do caminho. Nosso papel, enfraquecer a nossa carne. Nosso papel, obter vitórias, é papel de Deus. Deus é que pode conceder vitória. Deus é que pode operar milagres. Agora, eu não vou entrar ainda de fato, eu só estou trazendo uma introdução sobre o que é jejum. Eu não vou entrar ainda de fato aonde eu quero chegar, eu quero que você fique um pouquinho comigo aqui. Eu vou agora falar no Novo Testamento, porque no Novo Testamento não há uma única ordem acerca para jejuar. Depois que eu falar no Novo Testamento, eu vou falar aonde o que de fato é o jejum que eu escolhi, tá bom? No Novo Testamento não existe uma única ordem para a gente jejuar. Contudo, apesar de não haver o imperativo acerca dessa prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Então, apesar de não ter alguém que diga, você deve jejuar, nós temos várias menções de homens que jejuaram. Fala não apenas de pessoas que jejuaram, mas também da forma como jejuaram. Pode servir de exemplo para mim e para você. Agora, muitos dizem porque não tem um imperativo para jejuar, eles não jejuam. Muitas doutrinas, enfim, não estou aqui para entrar nisso, em detalhes, eu estou aqui para expor as escrituras. Muitos dizem que não deve jejuar por isso, ou não deve jejuar por aquele outro, não há um imperativo, não há uma ordenança de Jesus, então por isso não jejuo. Querido, há muitos exemplos, tá bom? Muitos exemplos. Vamos lá comigo? Mateus 6, verso 16. Mateus 6, 16. Mateus 6, 16. Observe o que o texto diz: quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio, decaído, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ei, observe que Jesus está dizendo quando. Ele não falou você deve, ele falou quando. E essa expressão quando significa que é uma casualidade, mas que também é uma normalidade entre eles. Jesus está dizendo quando, como quem diz assim, cara, sabe quando tu for jogar bola? Sabe, dona de casa, quando você for lavar a roupa, trabalhador, quando você for para a construção, use o EPI, use detergente, faça isso, faça aquilo outro. Quando? É como se fosse algo cotidiano, ou algo normal, convencional da sua época. Mas ele dá algumas instruções, ele fala, ei, não vos mostreis contristados. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu estou jejuando, para parecer piedosa? Jesus estava dizendo, ei gente, espera aí, quando você fizer isso,
faça em secreto. Não fica publicamente como os hipócritas, dizendo: nós estamos de jejum, eu estou jejuando. Assim, Jesus está repreendendo a hipocrisia templária dos fariseus. Sabe quem é que Jesus mais combateu? O farisaísmo. Sabe quem eram os fariseus? Aqueles que faziam para mostrar. Nós precisamos ter cuidado, meus queridos. Nós precisamos ter cuidado, que Jesus trouxe uma instrução de piedade a Deus e manifestação aos homens, e não piedade aos homens e manifestação a Deus. Jesus trouxe instruções ferrenhas contra aqueles que faziam para mostrar. Você quer fazer? Faça no secreto. Faça no secreto, querido. Vamos lá? Mais um texto? Abre comigo lá. Mateus 9. Mateus 9, 14. Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Observe que ele não está dando uma ordem, ele está dizendo de acontecimentos proféticos e futuros. Jesus está apontando, sinalizando o seguinte: Jesus estava andando pelas regiões da Judéia, Galiléia, Samaria, Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém. Ele estava caminhando por aqueles vilarejos, e os discípulos de João, indignados, dizem: ei, nós estamos jejuando, mas os discípulos de Jesus não. E Jesus traz uma instrução pontual para eles, dizendo: olha, eu sou o noivo, aqueles que estão comigo serão a noiva, ou os amigos do noivo, porque vão introduzir depois para ser a noiva. E pode, por acaso, enquanto o noivo está na festa, na boda, você não comer? É como mais ou menos assim, você chegar no aniversário da sua esposa e dizer: amor, estou de jejum hoje. Não, não é instrução. A instrução é: você está em festa, coma, faça festa, querido. Não queira parecer espiritual em um ambiente festivo. É uma instrução. Aí ele vira e fala assim: mas virão dias. Ou seja, depois de Mateus 28, se você ler, a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias andando na terra, e depois de 40 dias, então ele ascende aos céus, e ele foi tirado de nós. Dias virão em que jejuarão. Então iniciou um novo tempo na história, um tempo onde são esses os dias, onde o noivo não está conosco, só está o Consolador. O noivo Jesus não está aqui, mas virá, e enquanto ele não vem, nós jejuamos. Amém? Nós jejuamos, nós nos consagramos. Mas fique comigo, eu já vou falar qual foi o jejum que eu escolhi. Agora eu quero trazer uma instrução sobre como jejuar, porque você pode dizer: tá, pastor, tá bom, tu explicou agora como eu jejuo. Existem pelo menos 3 formas de jejum na Bíblia. O jejum normal é abster-se de alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água, apenas de abster-se de alimentos sólidos ou líquidos, por exemplo, suco, café, pão, alimentos sólidos e líquidos, menos da água. O jejum absoluto está lá em Esther, capítulo 4, Atos 9:9, Deuteronômios 9:9, Êxodo 34, 1 Reis 19. O jejum absoluto
é a abstenção total de alimentos e de água. Você vai ficar sem nada. Normalmente esse jejum, nós não orientamos a passar de 3 dias, tá bom? Porque senão o seu corpo pode se desidratar, e você pode ter sérios problemas de saúde. Então, nós não orientamos a seguir além de 3 dias. E o jejum parcial é uma restrição alimentar, não uma abstenção total de alimentos. Por exemplo, você pode tirar a carne da sua refeição, você pode tirar a massa, o pão, você pode se abster, do café, enfim, uma abstenção parcial. Qual é o período que eu posso jejuar? Quanto tempo que eu posso jejuar? Tem vários períodos: 1 dia, algumas horas, 3 dias, 21 dias, 40, 4 dias. Estou falando dos bíblicos: algumas horas, 1 dia, 3 dias, 21 dias, 40 dias. Agora, qual é o propósito de um jejum? Aí eu já expliquei: humilhar, introspecção, buscar uma direção, tá bom? Agora, meus queridos, para esse tempo, agora eu quero que vocês segurem um pouquinho. Para esse tempo, qual foi o jejum, pastor, que você escolheu? Deixa eu falar uma coisa. Agora esse é o momento onde nós temos toda a clareza a respeito do jejum. Você já tem toda a explicação bíblica a respeito do jejum. Agora vamos lá para uma primeira frase, que é a frase de Santo Agostinho: vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão do que o jejum, a pão e água em cada semana. Vou começar com Santo Agostinho já dizendo: vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão de Cristo, do sofrimento dele, do que o jejum a pão e água em cada semana. Vou falar a respeito de uma outra frase do escritor chamado D.A. Carson. Ele disse: onde todos querem ser o centro do universo, só pode haver conflitos. Sei muito bem que ninguém sai por aí cantando: eu sou o centro do universo. Contudo, se eu segurasse a sua foto de formatura do ensino médio ou da graduação da faculdade e perguntasse para você: aqui está a foto da sua formatura, qual rosto você procuraria imediatamente? Eu tenho certeza que o primeiro rosto que você procuraria seria o seu. Observe que D.A. Carson diz: já fui derrotado em muitos debates, mas nunca perdi uma reprise. Sabe por quê? Porque esse tipo de reflexão, segundo ele, são pequenos indicadores de como queremos prevalecer, controlar e ser o centro. Mesmo Deus deve servir-me, ou do contrário, acharei outro Deus. Em outras palavras, isso é o começo da idolatria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos. Cuidado quando nós começamos a ouvir apenas um homem. Deixa eu falar uma coisa para ti: o grande avivamento não vai vir com um rosto. O avivamento que Deus tem prometido, ele não tem rosto. É o Espírito sobre toda a carne, é o Espírito sobre você, é o Espírito sobre seu filho, é o Espírito sobre sua filha, é o Espírito sobre todos aqueles que confessam a Cristo. O avivamento sem precedentes que nós viveremos, ele não tem um ditador que diz o que devemos fazer. Não há uma pessoa que diz o que devemos fazer. É o Espírito que conduz. Diante disso, temos uma frase que tem sido conclamada aos 4 ventos. E veja bem, eu não sou partidário e muito menos partidarista, mas a frase é: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu quero que você faça uma reflexão comigo. Observemos uma reflexão sobre o jejum. Se Brasil acima de tudo
está dizendo que o Brasil está acima de Deus, e Deus está acima dos homens. Ou seja, o Estado está acima de Deus. Esse é o jejum que eu escolhi. Esse é o jejum que eu escolhi agora. O Brasil não está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Deus está acima do Brasil. Deus está acima do presidente. Deus está acima dos pastores. Deus está acima da sua casa, das suas convicções, das suas ideologias. Esse é o jejum que eu escolhi. Presta atenção. Nós precisamos ser sensatos, igreja. Nós precisamos ser coerentes, povo. Nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos ser sensíveis. Sim, nós precisamos ser sensíveis, meus queridos. Aquilo que Deus está fazendo nesses dias não é soprar apenas sobre uma nação, não é soprar apenas sobre um lugar, não é ouvir apenas uma voz de um homem, mas é ouvirmos a voz de Deus. Talvez tenham pessoas aqui que estão me ouvindo que não têm condição mínima de jejuar. Talvez tenham pastores que precisam se arrepender profundamente por quererem ser Deus na nação, por quererem ocupar o lugar do Senhor. Talvez existam homens aonde devam de fato dizer sim. O egocentrismo, o antropocentrismo está tomando conta da minha vida, porque eu acredito que tenho 20 mil seguidores, eu posso dar uma direção global. Isaías 58 é o jejum que eu escolhi. Sim, Isaías 58 é o jejum que eu escolhi. E eu quero ler com você. Isaías 58. Vamos lá, o jejum que eu escolhi. Grita, pois a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão, mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite, parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos de Deus. Solicitam-me decisões justas, e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Verso 3, e questionam, por que jejuamos regularmente, se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, vocês correm atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também exploram os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussões e rixas, em brigas violentas, com socos, com outras brutalidades. Não é possível que continuem a jejuar desse modo, e ainda esperem que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Observemos aqui comigo. O profeta Isaías está dizendo, gente, Deus está falando algo para nós. Vocês estão gritando, vocês estão jejuando, mas a conduta de vocês não tem sido uma conduta santa, uma atitude piedosa.
A voz de vocês é de quem tem piedade, mas a atitude de vocês é de alguém que vive debaixo de contenda e rixa. Vamos lá, verso 5. Observe o jejum que eu escolhi. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? É uma pergunta. Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, inclina a cabeça como junco no brejo e se deleite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Deus? Observe que o profeta Isaías está dizendo: é isso que vocês estão escolhendo, é isso que vocês estão dizendo, esse é o tempo que vocês estão então sinalizando que de fato vocês querem se arrepender? Isso? Então observe, verso 6, não, nada disso, não, nada disso. O jejum que desejo é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, e que despedaces todo julgo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto? Abrigar o pobre e desamparado? Vestir o nu e sem teto, que encontres e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, Brasil, quando fizeres assim, Brasil, quando fizeres assim, nações, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Deus guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Deus, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, a falsidade no falar, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Deus será o teu guia continuamente, e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradas. Para por aqui. Queridos, sim, nós escolhemos jejuar, nós escolhemos não apenas se abster de alimentos. Sim, amanhã é dia 5, nós escolhemos sim se abster de alimentos, mas mais do que isso, nós escolhemos trazer alimento, mas mais do que isso, nós escolhemos cobrir quem está nu, nós escolhemos dar abrigo àqueles que não têm, nós escolhemos fazer além do que ficar criticando atrás de uma tela, do que ficar acusando atrás de uma tela, do que ficar apontando o dedo acusador. Nós escolhemos abrir os braços. Sabe, eu creio que esse movimento todo que está acontecendo de forma nacional, ele é um movimento evangélico.
literalmente como foi descrito. Não é um movimento gerado da parte do Senhor. Ele é um movimento gerado por parte dos evangélicos. A parte do Senhor é: eu visitarei aqueles que de alguma forma alimentam, sustentam. E se você faz isso, se você se movimenta em cima disso, você tem respaldos bíblicos por promessas da parte de Deus que também respaldarão os seus atos. Agora, não seja também omisso. Eu faço isso, mas não faço aquilo. Uma orientação: faça os dois. Faça os dois, querido. Sim, remova um alimento da sua refeição, sim, mas também leve alimento para quem precisa. Seja sábio e instruído. Faça como os reis antigamente, busque socorro na consagração e no jejum, mas também não encolha a sua mão àquele que precisa. Seja sábio e instruído, faça uma coisa, mas não abandone a outra. Não somos bipolares, ora aqui, ora aqui. Somos pessoas equilibradas, nunca à direita e nem à esquerda, sempre o caminho do meio, diz o sábio Hilel. O sábio Gamaliel, discípulo de Hilel, disse: ei gente, se esses homens estão pregando, dai mão deles. Se é de Deus, permanecerá. Se não é, se acabará. Ou seja, o caminho do meio. Queridos, os extremos são preocupantes. A extrema direita, a extrema esquerda, o radicalismo é preocupante. No que diz respeito à sua santidade, seja radical, mas no que diz respeito ao amor ao próximo, seja liberal. No que diz respeito à sua vida pecaminosa, seja radical, mas no que diz respeito à sua vida de amor ao próximo, seja generoso. Observe que Deus nos trouxe para dentro de casa nesses dias, mas agora está nos levando para o lado de fora, por meio da generosidade e da solidariedade. Observe que Deus te trouxe para jejuar dentro da sua própria casa, mas te levou para o lado de fora, para você alimentar aqueles que não têm. Observe que Deus te levou para uma introspecção de consciência, de alma e da sua própria vida, mas te levou para fora, para fazer aquilo que lá dentro você já não conseguia fazer. Para mim, o jejum que nós escolhemos é que amanhã, sim, não teremos algumas refeições, sim, mas mais do que isso, vamos encher a mesa de muita gente, vamos vestir muita gente, vamos abraçar de forma solidária muita gente, querido. Esse é o jejum que nós escolhemos. Por isso eu quero te encorajar nessa hora. Eu quero te encorajar para com que você, sim, aflija a sua alma, mas mais do que isso, traga alegria para a alma de alguém. Eu quero te encorajar, sim, que você aflija a sua alma, jejue, glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, que você abra os armários da sua casa e compartilhe. Tem 2 sacos de feijão? Dê um. Tem 3 papel higiênicos? Dê um. Tem 2 águas sanitárias? Dê uma. Tem 2 sacos de pão? Dê um. Tem 2 caixas de leite? Dê uma. Faça além. 40 dias na sua casa, seus armários estavam cheios, e você viu que o mundo não acabou, os mercados continuam abertos, você pode sair de novo, fazer uma compra e abençoar alguém. Por isso, querido, essa é a palavra, esse é o jejum que nós escolhemos, e nessa hora eu quero orar, para com que você não fique brabo conosco, para com que você não fique irado, porque não somos de direita nem de esquerda, somos do alto, amém? Somos da Bíblia, somos do céu, somos uma pátria. O apóstolo Paulo disse: a nossa pátria está nos céus. A politeuma, o nosso sistema de governo, a forma como nós somos governados, querido, não é da terra, ela é do céu. A forma como a sua casa é governada é uma casa celestial. Amém? Amém e amém. Amanhã, você vai ouvir daqui a pouquinho o Luan, ele vai te instruir do que fazer amanhã, tá bom? E do que fazer agora. Então feche seus olhos na sua casa,
nós vamos orar. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que muitos deles estão assistindo e compreendem a Tua palavra. Ela não volta vazia, Senhor. Não estou aqui, Deus, dizendo algo do que eu quero ou daquilo que nós como igreja queremos. Estou aqui, Pai, instruindo conforme a Tua Escritura. Sim, Senhor, nós queremos cooperar para com que todo o corpo seja edificado. Queremos ser cooperadores, não levantar uma bandeira, não levantar uma placa, não levantar um rosto de um homem, mas queremos, Pai, poder glorificar o Teu nome, que está acima de todo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda com que essa mensagem chegue ao coração e traga paz ao espírito dos meus irmãos, à alma dos meus irmãos, para com que eles possam sim, Senhor, juntamente com outros irmãos de todas as partes, afligirem a sua alma, mas também que eles possam ter as suas mãos generosas, seus braços fortalecidos, e que haja na sua casa a abundância, para com que eles tenham um coração para compartilhar, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Querido, gostaria de pedir mais um minuto da sua atenção. Eu quero que você venha ouvir agora o nosso irmão, o Luan. Ele vai trazer uma palavra ao seu coração.